Este é o canal do Saião, onde tem muita explicação e reflexão sobre espiritualidade, fé, cultura, história, arqueologia, muita coisa que atinge a nossa curiosidade e o nosso dia a dia. Não se esqueça, se inscreva no canal, apoie aí este canal voltado para o seu crescimento e indique para os amigos, aperte o sininho, seja você parceiro do canal do Saião. Agora, a pergunta hoje, pessoal, que eu quero levantar é: será que Judas perdeu a salvação? Aliás, Saião, eu já ouvi essa discussão tantas vezes. Olha, parece que a pessoa tem salvação, depois não tem. A gente tem exemplos na história bíblica, por exemplo, de Salomão e até mesmo de Saul, ou outras pessoas no Novo Testamento, além de Judas, tem a história de Demas, né? E que história é essa? Será que isso é assim mesmo? Como é que a gente entende essa discussão que às vezes até pode terminar em confusão? Às vezes a pessoa perde, não a salvação, perde a amizade, porque faltou um pouco de sobriedade. Então olha que coisa interessante. A gente começa dizendo aqui, vamos entender primeiro o que é a salvação, né? É muito importante lembrar do texto de Efésios 2, verso 8 e 9, que diz: pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se coloque numa situação de orgulhoso, ninguém se glorie. Então, já que salvação é um presente, vamos entender isso. Aliás, acho que tem um presente aqui, ó. Olha que coisa, deixa eu ver aqui que tem. Nossa, que caixa bonita aqui, toda prateada. E olha mesmo, pessoal, ganhei um presente, quem diria? Olha, isso aqui é uma pequena pedra que vem lá do Monte Sinai, toda arrumadinha assim, ó, que legal. E uma Bíblia aqui, inclusive essa está em alemão, Hoffnung für alle, die Bibel, direitinho aqui, é um presente. Então, presente. Deixa eu guardar meu presente, senão vocês vão querer levar. Que história é essa de presente? Então, a Bíblia vai nos apresentar que a ideia da salvação vem daquilo que a gente entende muito bem quando a gente precisa de ajuda, quando a gente vai no médico. Quer dizer, a ideia é a seguinte: a gente não se garante sozinho. A gente precisa da ajuda de Deus e da ajuda do próximo. A nossa vida deve ser voltada para essas duas realidades. Então, a Bíblia diz que nessa realidade difícil em que o ser humano se apresenta, o problema mais profundo reside dentro das pessoas. Os terapeutas têm descoberto isso através dos séculos. Os problemas maiores não estão lá fora, estão aqui dentro. Portanto, a pessoa precisa alinhar o seu mundo interior, e isso passa pela sua sensação de culpa, passa pelos seus erros, passa por uma série de questões de natureza existencial e espiritual. Então, a ideia bíblica é que a única coisa que pode curar a dor, curar a lacuna, a fragilidade, os erros humanos é o amor incondicional. Por isso é que o texto bíblico, quando vai falar de salvação, diz que Deus amou o mundo tanto que, para mostrar isso, deu Jesus, seu Filho unigênito, para quem confiar e depositar o seu coração. A maneira de dizer isso é crer. Nessa oferta de amor, essa pessoa tem vida eterna. Então a salvação é esse presente de Deus que mostra a relação de Deus com o ser humano para o perdão dos pecados, para a cura do seu coração, no redimensionamento da vida e da realidade. Agora é interessante, que eu não sei se o pessoal percebe isso. Já reparou uma coisa curiosa, né? A gente tem que estudar tantos comentários, textos bíblicos, talvez, para entender uma coisa mais simples do que parece, né? Porque a salvação, olha que coisa, ela é um início de caminhada. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Então, tá vendo? A salvação tem um começo. Mas a salvação também é um caminho. Ela tem uma continuidade. E a salvação termina num desfecho, diante do fim da jornada, na presença de Deus, e inclusive no fim da jornada da própria realidade da experiência humana. Então, na verdade, se você olhar o texto bíblico com atenção, você vai descobrir três coisas curiosas que nos ajudam a entender a amplitude da salvação. Ou seja, a salvação não é só quando a pessoa deposita a fé em Jesus, como nós tantas vezes ouvimos.
Salvação, ela é a porta, o caminho e a chegada. Então, quem creu, por exemplo, foi salvo, recebeu o perdão de Deus e teve essa experiência de fé profunda. Mas quem crê também está sendo salvo na sua caminhada de fé, e quem crê será salvo. Por isso que você vê textos bíblicos que falam que parece que foi salvo, que está sendo salvo, né? Por exemplo, Efésios vai falar que a gente deve aperfeiçoar, desenvolver a salvação. Como assim? Porque tem a ver com o caminho. E a gente tem o desfecho, né? A Bíblia fala dessa caminhada de desenvolver, chama isso de santificação, e a chegada chama de glorificação. Que coisa bonita, diferenciada esse presente da salvação. Mas Saião, deixa de enrolação. E aí, o Judas foi salvo ou não foi salvo? Pois é, quando a gente pensa sobre isso, parece que a nossa cabeça fica pequenininha, desse tamanho. A gente pensa o seguinte, ou é isso ou é aquilo. Ou é do direito ou da esquerda, ou é desse jeito ou daquele jeito. Interessante que a Bíblia vai apresentar um enfoque mais amplo para o nosso entendimento. Fica claro, por exemplo, que as pessoas que entraram numa rota de colisão contra a graça de Deus, que se tornaram, na sua caminhada, como foi o caso de Judas, que traz Jesus, inimigos da fé e do Evangelho, é lógico que essas pessoas entraram num caminho sem salvação. Mas fica claro também que as pessoas que foram recebidas e abraçadas pela graça de Deus, elas estão seguras em Deus. Então 1 João vai dizer coisas do tipo assim, olha, esse pessoal que abandonou essa caminhada de fé saudável, eles eram dos nossos e saíram aqui porque, na verdade, eles não eram dos nossos, que se fossem teriam permanecido conosco. Você vai ter os textos de Hebreus falando do pessoal, não que cometeu um erro, não que falhou, mas que realmente rompeu completamente com a fé. A Bíblia chama isso de apostasia, quer dizer, uma rejeição intencional por causa de uma caminhada indevida, que não é alguém que cometeu um erro, é alguém que rompeu completamente. Diferentemente de pessoas que você vê, né? Porque presta atenção, quem recebe a fé no Novo Testamento é chamado de filho de Deus. E quando o filho de alguém se suja, o pai e a mãe não joga ele para fora, né, da casa pela janela, né? Se o filho está sujo, a gente, né, pega a criança e o quê? Dá um banho nele. Então a ideia é sempre trabalhar na restauração. Se você olhar bem, todos os discípulos de Jesus falharam e falharam feio. Mas João 13 diz que Jesus os amou até o fim. Então preste atenção. Quando alguém recebe esse presente da salvação, amor de Deus, a gente continua falho, a gente vai ter dias complicados e ruins. Não adianta ficar bancando o super espiritual, que você é isso e aquilo, porque você sabe que isso não é verdade. Você precisa aprender a caminhar sobre os princípios da fé a partir de um crescimento no seu conhecimento, no seu relacionamento com Deus. Cada vez mais que a graça triunfa, você vai na direção de se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus, que deve ser o alvo de todo cristão. Então, nesse sentido, Deus cuida da gente, Deus tem misericórdia da gente. Não é porque uma pessoa cometeu uma falha aqui e ali, ele é uma coisa de doido. Eu vejo pessoas religiosas falando, não, olha, o cara vestiu a roupa errada, ele não vai mais para o céu, olha, o sujeito ele foi no lugar que não devia, agora Deus não quer mais saber dele. Não vemos isso no Novo Testamento. Se fosse assim, ninguém permaneceria. A pessoa é sustentada pela graça de Deus. Então a gente pode dizer o seguinte, que uma pessoa verdadeiramente salva e convertida, ela jamais perde essa salvação da perspectiva do próprio Deus. Mas do lado humano, a gente não sabe quem é quem. Você percebe que Judas fez uma coisa mais ou menos a mesma coisa que Pedro? Só que Judas, no meu entendimento, ele nunca foi um discípulo de verdade. Ele estava interessado, claramente, o texto bíblico diz que ele era ladrão, diz que ele estava interessado no dinheiro. Eu acho que ele viu Jesus como alguém que poderia, de alguma maneira, prometer um futuro rentável para ele. Depois que ele viu que Jesus veio com essas ideias de amar o inimigo, não quis pegar em arma para derrubar soldado romano, e que Jesus continuou com o seu discurso, ensino sobre o reino de Deus, Judas falou, olha, isso aí não tem nada que me possa prometer. E ele então resolve negociar a fé. Então, com certeza, Judas nunca perdeu o que ele nunca teve. Mas, preste atenção, do ponto de vista humano, a gente não sabe quem é quem, então ninguém está seguro. Uma pessoa que diz ser da fé e entra num caminho de
bandidagem, de ruptura com aquilo que tem a ver com a vida de Jesus intencionalmente, é difícil dizer que essa pessoa continua na fé. Por isso a Bíblia tem tantas palavras de advertência, dizendo, olha, presta atenção, se você permanece na fé, vocês devem vigiar. Ela não diz para aqueles indivíduos que romperam a fé, não, está tudo bem com vocês porque um dia vocês aceitaram Jesus. Não aparece isso. Então, do ponto de vista do olhar humano, claro que a gente não sabe se as pessoas que estão no contexto da realidade religiosa mantêm algum tipo de salvação. Mas as pessoas que, olhando do ponto de vista de Deus, que tudo vê, sabe de tudo, então essas pessoas certamente estão seguras, porque o Pai as sustenta e o Espírito de Deus as ajuda a caminhar na fé. Agora, eu tenho a impressão que esse tipo de pergunta que a gente faz não é exatamente o tipo de pergunta que a gente encontra na Bíblia. Quer ver como é que isso é abordado na Bíblia? Não tem nenhum texto na Bíblia que tenta dizer para a gente, né? Mas não fala que o Judas é o filho da perdição. Pois é, mas filho da perdição é uma expressão semítica, que quer dizer simplesmente aquele que se perdeu. E não quer dizer que Judas não teve opção, que ele estava predestinado a fazer o mal e acabou. Não, ele teve escolha, ele olhou, ele viu, ele decidiu, ele pensou, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, quando você lê, por exemplo, Marcos 4, você vai ver a famosa parábola do semeador. Você viu o que ela diz? Ela diz o seguinte, que o semeador saiu a semear, e quando ele semeou, ele diz que parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Depois outra caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e a terra não era profunda, o sol saiu e secou. Depois outra caiu entre os espinhos, que sufocaram e não deram fruto. E outras caíram na boa terra e brotaram, cresceram e produziram 30, 60 e até 100. E aí Jesus mesmo vai dizer que a semente é a palavra de Deus, e aí a gente pode ter uma ideia mais bíblica do que essa discussão tão simplificada sobre a questão. Parece que acontece isso. Tem gente em que a palavra divina, a semente de Deus, cai no coração e frutifica. Eu diria que esses são os verdadeiros salvos que mostram fruto na sua vida. Ninguém é um bom cristão só porque ele está debaixo de um rótulo religioso, ou porque ele simplesmente pertence à comunidade A ou B, ou porque ele afirma que ele está de acordo com certas ideias ligadas à teologia. A pessoa mostra fruto na vida. E aí você vai ver isso, que aparece frutos que variam de pessoa para pessoa. Mas uma outra parte, em vez do texto dizer que simplesmente se perdeu, diz, olha, começou alguma coisa que desapareceu. Ou as aves levaram embora, ou o sol secou aquela coisa que estava nascendo, ou, de fato, a gente percebe que não houve desdobramento nenhum, né? Não frutificou. Então parece que tem gente que tem um início de uma caminhada espiritual que não vinga, não chega completamente. Houve algum tipo de início que não chega ao ponto final. Então, talvez, em vez de olhar simplesmente uma coisa aqui ou ali, essa visão mais ampla nos ajuda a entender uma série de pessoas na relação com a fé. E o que é que a gente faz, então? Primeiro, a gente cuida da nossa vida. Paulo diz isso, né? Porque é muito comum gente que presta atenção um pouco à sua vida e é muito duro com o comportamento dos outros. Segundo, a gente deve agradecer a Deus, porque a força que nos sustenta vem da graça, vem do presente bonito da salvação, e não porque a gente é a melhor pessoa do planeta. Terceiro, a fragilidade que atinge os seres humanos atinge também as pessoas que estão na caminhada da fé. A gente não é melhor do que ninguém. Por isso é importante vigiar e alimentar o espírito, o coração e a fé com a palavra de Deus, com humildade, atenção. Esse é o conselho do amigo Saião quando a gente discute a perda da salvação. O meu desejo é que você, na sua sinceridade, caminhe na direção de quem passou pela porta, está seguindo no caminho e atinge a chegada dessa plena e completa salvação.